Salve, salve quebrada, boa noite a todos. Quero agradecer mais uma vez de estar conosco aqui no nosso canal. Episódio quanto, gato? 379. 379, galera. Então todos os nossos episódios estão aqui no YouTube, bem bonitinho, organizado por playlist, mas também está lá no Spotify e no Deezer. Então dá para vocês escutarem no carro, na academia, onde vocês quiserem, tá bom? Vou pedir para vocês se inscreverem, curtir, comentar, compartilhar, ativar a notificação e colocar no grupo da família, que eu tenho certeza que tem muito conteúdo para vocês. E o de hoje não será diferente. Hoje a gente está com as advogadas aqui. Me falaram que eram advogatas. Me falaram que era... Gente, traz ela aqui, porque elas são as advogatas lá de Mariporã. Nossa. Fizeram a propaganda de vocês. Então a gente convidou já no mesmo dia para estar aqui. Vai falar um pouquinho com a gente nesse mês de março, que vai ser um mês especial aqui no Quebrada, voltado para o público feminino. 78% das pessoas que nos assistem são mulheres, então nada mais justo que a gente dedicar esse mês para falar para a pauta feminina, de diferentes abordagens, com diferentes temas, com diferentes pessoas também. E hoje estamos aqui com a doutora Monique e a doutora Isabelle. Muito obrigado por estar no nosso convite, boa noite e sejam bem-vindos ao Quebrada Sem Limites. Muito obrigada, eu quero agradecer o convite. Meu nome é Monique, sou advogada na subseção, como você disse, presidente da Comissão da Mulher Advogada, atuo no ramo empresarial, faço assessoria jurídica específica para as empresas e já estou atuando aí à frente da comissão junto com as outras advogadas em prol da violência doméstica, né, para a gente erradicar a violência doméstica. Então, a gente tem um plantão voluntário, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Boa noite, Luciana. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Isabelle Jordão, sou advogada. Na verdade, eu me nomeio como uma jovem advogada. Vai fazer um ano que eu tô nesse ramo da advocacia. Sou a presidente da Jovem Advocacia de Mariporã. Faço parte também como membro da Comissão da Mulher. A gente faz um trabalho muito bonito na comissão, na comarca. Realmente, como a doutora falou, para a gente realmente conseguir acessar essas mulheres que passam por essa violência, né? Então a gente faz os atendimentos, enfim, e agradeço novamente pelo convite de estarmos aqui para a gente abordar uma pauta tão importante. Foi a vereadora Ruth que indicou vocês. Sim. Ela encheu a mão de vocês pessoa, aqui. adoro a Ruth. Ela esteve com a gente no podcast com Plateia, que nós fizemos o ano passado, e também esteve aqui faz uns 15 dias, né, gato? Mais ou menos uns 15 dias, e ela falou muito bem de vocês. O Poder Legislativo tem ajudado, né, a gente a aprimorar o trabalho com as vítimas. Ela foi a nossa... A gente tem um quadro aqui de toda quarta-feira que chama Política na Quebrada. E ela foi a primeira desse ano. Ela foi a primeira a estar vindo esse ano e nesse mês vai estar vindo também só mulheres da política. Toda quarta-feira. Então a gente também está se organizando para isso, para dar voz. Para dar voz, a gente jogar luz em algumas coisas que a gente julga muito importante. Às vezes não é querer ir no hype do que está acontecendo para ganhar visualização, alguma coisa assim, não. A gente quer jogar luz para o pessoal enxergar que isso está acontecendo e às vezes está tão próximo e a gente não sabe. Sim. Tá ali, às vezes, com um parente nosso, um vizinho, alguma coisa, e a gente não sabe. E aí a primeira pergunta. Por que o homem... Não, mentira. Nossa, isso daí já é pro final. Não, isso aí vai ficar para depois. Mas a gente conversou um pouquinho sobre isso ontem aqui no estúdio. Está mais evidente, está sendo mais noticiado, está aparecendo mais sobre feminicídio, violência doméstica, ou realmente aumentou a quantidade de casos, pelo que vocês vivenciam lá? Porque assim, isso já existia há muito tempo, só que você não ouvia falar tanto, era muito escondido, as pessoas não denunciavam ou não aparecia tanto, mas hoje você liga o celular, liga a televisão, aparece alguma coisa sobre isso. É mais noticiado ou aumentou os casos? Eu diria que ambos. A mulher hoje, ela está tendo mais voz ativa de conseguir denunciar. No nosso projeto, a gente, quando recebe essa mulher, ela vem fragilizada, muitas vezes sem mínimas condições e muitas das vezes ela nem sabe que ela sofre, ela vê que é diferente, mas ela nem sabe que aquilo é violência doméstica. Então, esse é um dos principais pontos. Então, a mulher está criando coragem para sair e denunciar. Por isso que a gente tem
essa abertura maior, essa mídia. Mas eu gosto sempre de lembrar que hoje a gente tem mais denúncias porque outras mulheres conseguiram sair daquele momento. Então, eu sempre falo que a mídia, ela tem a finalidade realmente de divulgar números. Infelizmente, toda segunda-feira a gente liga o jornal, aquele hora 1, 3, 4 mulheres mortas no final de semana. Mas não, a gente deixa de ver ali, porque é uma questão midiática, né? Quantas mulheres não foram violentadas, quantas mulheres conseguiram sair, fugir dos seus companheiros. Então, eu sempre trago, quando a gente vai falar sobre violência doméstica, um olhar mais positivo. Porque muita mulher, de fato, está noticiando muitos problemas, mas muitas mulheres conseguem sair com a proteção da Lei Maria da Penha. Então, eu acho assim que a mulher está criando coragem, porque ela viu que outras mulheres conseguiram sair daquela zona de conflito, de problema. Eu tenho esse pensamento mais positivo nesse sentido. Eu concordo com a doutora, acredito que seja realmente ambos. Realmente está sendo noticiado cada vez mais, mas de fato a violência contra a mulher, ela sempre vai aumentando. Dificilmente a gente recebe dados de uma diminuição, sempre aumenta. Mas conforme a doutora falou, realmente agora nós estamos vivendo uma época de muita informação. Então, muitas das vezes as mulheres realmente elas começam a se conscientizar o que é uma violência não só física, né, mas uma violência psicológica. Então, eu acredito sim que esse aumento, ele não vem só pelas notícias, até porque a notícia é um retrato da própria sociedade. E é de fato porque o aumento, ele... Tá vendo o aumento mesmo. E a gente falou da violência doméstica e dessa quantidade de notícias que a gente tem. Acredito eu que é ainda maior quando a gente começa a colocar os outros tipos de violência. Acho que encaixa ali não só a violência física, mas uma violência patrimonial, sexual, psicológica. Se tivesse também essas denúncias ali, acho que os casos iam aumentar ainda mais, né? E isso se encaixa dentro da violência doméstica também? Pode. Sim, na verdade a gente fala que a gente está mudando muitos padrões, né? Hoje a mulher, ela cresceu, né? Ela cresceu, ganhou visibilidade. Hoje a maioria das chefes das casas são mulheres. Isso faz com que a mulher não mais se coloque abaixo do homem, né? Na verdade, hoje a gente tem uma visão que a mulher está ao lado do homem. Eles andam junto como casal, né? Para poder aprimorar toda a situação. Então, o que eu acho na violência doméstica e os tipos das violências domésticas para a gente entrar? Como a mulher hoje, ela não aceita mais um tratamento de qualquer forma. Antes o homem, a mulher, ele queria transar, ele simplesmente chamava a mulher para ir para o quarto e tinha o ato sexual. Hoje em dia já não é mais assim, né? Hoje tem esse eu não quero. Isso. E muitos casais, né? Muitos homens respeitam o eu não quero. Então, a violência sexual, ela não é noticiada porque a mulher, ela se sente vulnerável a levar isso na delegacia. E muitas vezes elas também não sabem. A gente lida com muitas mulheres de uma condição financeira menor e ela não entende que o ato sexual tem que ser com o consentimento dela. Então, a violência sexual é uma situação que ela não é noticiada com tanta frequência. A gente vê menos. A mesma coisa é na questão financeira. Muitas mulheres, elas trabalham, conseguiram essa independência financeira, mas tem que reportar todo o salário dentro da casa. Então, a mulher sustenta a casa, né? Ainda que o marido esteja ali dentro. Então, assim... Pergunta. Você vai falando, vai vindo as coisas aqui. Não tendo uma justificativa ou tentando, o português, claro, passar um pano para isso. Isso também não vem uma questão também já cultural? Sim. Porque minha avó trabalhava, tinha que dar tudo pro marido. Sim. E até as meninas, quando começavam a trabalhar, tinha que dar pro pai o dinheiro ali, pro pai administrar. Essa cultura que a gente vê que tá tão enraizada, você acha que vem sendo quebrada ou ainda tem muito lugar que tem que ser assim e não se conversa? Porque assim, o machismo, ele já é algo muito estrutural, né? Então, acaba que, de fato,
ele vai aparecendo em determinados casos. Mas sim, como você falou, antigamente realmente aquela mulher, na época dos nossos avós, bisavós, realmente a mulher que trabalhava, muitas vezes nem trabalhava, mas às vezes quando trabalhava realmente tinha que dar pro marido. Mas hoje, como a doutora falou, com essa conscientização, a mulher, ela já... Não, eu tenho meu espaço aqui, então eu tenho que gerir o meu próprio dinheiro. Não é alguém que tem que gerir. Mas tudo isso à base de uma conscientização. Mas com certeza, a forma como você pontuou é exatamente isso. É algo estrutural, mas com certeza vem quebrando isso na atualidade. É porque, assim, a gente escuta bastante, o pessoal fala, mas antigamente era assim e tava tudo bem. Só que hoje não é assim e não tá tudo bem, né? Não, e não tá tudo bem. E até o posicionamento, né? Acho que das mulheres vem mudando e eu vejo muitos homens também tentando entrar nessa pauta para se posicionar, para colocar, e os próprios homens acabam meio que excluindo, meio que julgando esse homem que está tentando também entrar nesse universo, ajudar as mulheres nessa pauta, dar voz para as mulheres, então acaba sendo meio julgado também, então acaba ficando meio o clube do bolinha ali, tentando isolar ele para ele não ter voz, né? Sim, é muito complicado, porque quando a gente fala de violência doméstica, o próprio nome já fala, é doméstico, acontece dentro do ambiente familiar. Não necessariamente só dentro de casa, né? Mas ele acontece com uma relação, devido a uma relação de afeto entre os pais, com o filho, irmão com a irmã. Então, como é dentro de casa, é muito difícil você noticiar a outro ou numa delegacia o que acontece dentro da sua casa. Porque o ser humano, ele idealiza uma perfeição, né? A família Doriana ali, Isso, né? O pai, a mãe, a filha respeitando, crescendo, o filho vai trabalhar. E infelizmente não é isso. Então, essa ação de ir denunciar ou de fazer uma denúncia, essa mulher, ela tá quebrando muitos tabus. Que nem a gente fala, tá enraizado. Realmente, violência doméstica, ela tá enraizado. Eu me recordo de colegas da minha mãe passando por situações de violência doméstica. E realmente, a gente acabava passando por cima disso. E hoje não. Hoje, quando acontece próximo da gente, é um trabalho que a gente faz aí no município, a gente dá voz para essa mulher, a gente acompanha, ajuda, auxilia. O órgão municipal também tem nos auxiliado, criado mecanismos e ferramentas para que a gente dê suporte para essa mulher. Então, assim, hoje a gente já pode falar que a gente já está aí nesses 3 anos. São 3 anos desde que esse projeto chegou. A gente tem notícias de mulheres que se reconstruíram, conseguiram ter novos companheiros. Então, assim, sair daquela situação. Aquele ciclo, né? Então, o ciclo precisa ser encerrado. É todo um trabalho, é que nem eu falo, quando a mulher vem pra gente, eu sempre falo que essa situação tem que ser de acolhimento mesmo, não de julgamento. Então, quando essa mulher nos procura lá no plantão, eu e as meninas, né, todas nós tentamos entender o que ela passa ali, para acolhê-la, para no futuro ela fazer a denúncia ou não. Porque é muito fácil falar, você não denuncia porque você não quer. Fácil. Porque você gosta de apanhar. E nós não estamos num lugar de julgamento. Só aquela mulher sabe o que ela está passando. Então, é realmente acolher, é fazer um atendimento humanizado. Ouvir tudo aquilo. Não, pode... ouvir realmente toda aquela narrativa, aqueles fatos e realmente entregar o melhor atendimento para aquela mulher. Porque a partir do nosso atendimento, aquela mulher ela vai ganhar uma coragem para que realmente ela possa fazer essa denúncia. E talvez no primeiro atendimento, né, na primeira conversa, sim, é um processo. Porque se ela vem sofrendo esse abuso 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, ou ela, quando pequena, viu o pai fazendo isso com a mãe e era normal, não é na primeira denúncia que ela vai conseguir sair disso, ou na primeira conversa, falar, denuncia. Ela vai lá, denuncia e resolve tudo. É muitas outras camadas até chegar nessa resolução, muitas né? coisas. E até porque, muitas das vezes, aquela mulher, ela vai falando sobre os fatos do que ela tá passando, e muitas das vezes, aquele tipo de violência não se enquadra apenas numa agressão física, se enquadra em outros tipos, como, por exemplo, uma violência sexual, uma violência psicológica, que muitas das vezes ela não consegue perceber. E nós, como advogadas, no atendimento, a gente busca também fazer
como posso falar, essa análise, e a gente fala, não, mas você não tá passando só pela agressão, só pela violência física, você também tá passando por uma violência psicológica ou por uma violência patrimonial. E muitas vezes ela não tem consciência daquilo que ela tá passando. Então, realmente, o atendimento ele é muito importante, porque nós realmente conscientizamos e damos esse direcionamento para aquela vítima. Nós fizemos, falar de um projeto que nós fizemos no ano passado, mas eu assisti um filme esses dias que ela sofre, né? A gente, lá em Mariporã, a gente tem feito um trabalho e uma das situações que a gente vivenciou, só voltando, voltando à questão da violência doméstica, a gente sempre leva a falar que é o marido, o atual namorado, o companheiro. E a gente tem uma situação dessa de cárcere em Mariporã, que é um ficante. Famoso, fui lá, fiquei com uma pessoa. Essa moça, ela tinha recém-separado, né? Então, assim, ela tinha um casamento longo, com filhos pequenos. E ela conheceu um cara e tava ficando com ele. Ficando de namorar um dia, ir pra casa. Aí a criança ia pra casa do avô, ela dormia ali com ele. Não era uma situação de coabitação, eles não moravam juntos. Era só um lance. Um lance, Sim, isso. Um lance. E nessa situação, nesse lance, era um feriado, eu não lembro ao certo, mas eu lembro que era a terça-feira feriado, na outra semana já emendou lá no nosso município. E aí o vô, né, que seria o ex-sogro dessa mulher, percebeu que ela não estava levando os filhos para a escola. Nessa que ela não estava levando os filhos para a escola, ele foi até a casa onde ela estava morando, que é tudo muito novo, sabe? Assim, ela tinha acabado de terminar, não fazia um mês que ela tinha acabado de terminar um outro relacionamento, que era o marido dela. E ele percebeu nessa situação que as crianças estavam faltando na escola, porque esse avô pegava para a mulher ir trabalhar, pegava após a escola. E as crianças não foram 2 dias, e aí ele foi até essa casa. Quando ele chegou na casa, ela abriu pela fresta, aquelas portas antigas assim que tem uma frestinha. Ele abriu e falou: oi, tudo bem? Amanhã eu levo as crianças para a escola. Só que ele percebeu que a situação estava diferente. Não achou normal aquilo, Isso. Né? Esse avô era por volta de 12:00, 1h. Esse avô foi, perguntou: as crianças estão bem e tal? Ela, tudo bem. Esse avô ligou para a GCM. A GCM bateu lá. Ele fez de novo, abriu a portinha. Eu não quero nada não. A GCM tornou a voltar e fingiu que era um vendedor. Insistiu ali. Essa mulher abriu a porta. Na hora que ela abriu a porta, o olho todo roxo. Agora eu presenciei uma outra situação mais feia, mas foi a primeira situação bem grave que eu peguei. O maxilar dela estava levemente torto, rosto meio quadrado, toda roxa, aqui toda roxa, as pernas muito machucadas, as costelas assim muito aquele roxo com vários tons de roxo diferente. O que significa isso? Esses vários tons de roxo é conforme o corpo dela ia lidando com as marcas. E ela estava sendo agredida desde a quinta-feira. Isso era uma terça. Quando vários dias foi de forma contínua. Agressão. Ela não namorava com esse cara. Ela não morava com esse cara. E ela foi vítima de violência doméstica de forma gravíssima. Mas não para aí. Piora essa situação. Tá ruim? Não tá. Dentro dessas agressões aí que ela sofreu, porque assim como ela estava começando, tudo junto ali, no mesmo ambiente, na mesma casa. Assim como ela estava começando a conversar com esse rapaz, ela tinha conversado com outros. Porque, afinal de contas, ela estava solteira, ela não tinha compromisso com ninguém. Do mesmo jeito que... Aí ele pegou, fritando um bife ali na comida. Eu não sei que ela tentou fugir, tentou discutir com ele. Ele catou o bife e colocou nos seios dela. Ela tinha uma queimadura já levemente cicatrizada nos seios, mais ou menos desse tamanho, porque ele catou um bife com a gordura quente e colocou nos seios dela. Do céu. Do jeito que ela tava, aí ela contando, do jeito que ela tava sentada assim, ele sentou de frente com ela assim, dava muitos murros nela aqui. Assim, foi a primeira vez que eu vi uma mulher nua na minha frente,
toda machucada, com muito tom de roxo diferente. Então, assim, ela estava sendo agredida de forma reiteradamente. Então, a minha maior... O que eu quero evidenciar desse caso? A gente vê isso na TV, então isso é normal. Mas a gente não vê falar que é de um relacionamento, de um lance, como você bem colocou. É uma situação que ela conheceu aquele cara há 10, 12 dias. E ela não pôs ele pra dentro da casa dela. Ele veio na casa dela pra ficar com ela um dia. E já... Então, assim, tudo dentro da normalidade, né? Inicialmente, o relacionamento. Não tinha nada de diferente. Mas ela foi excessivamente espancada. Eu tive contato também, tem uma grande amiga minha que passou por uma situação muito parecida, que no final de semana a filha dela ia para casa do pai, mas já estava namorando, tudo, só que ela evitava muito estar com ele junto com a filha. Então ia mais quando a filha não estava, tal. E ele era mecânico, então quando ele ia trabalhar no final de semana, deixava ela amarrada com a corrente dentro de casa. E, assim, só até o sofá. Ela não conseguia ir no banheiro, nada. Era o dia inteiro amarrada. E eu falava, mas... E aí, aí o pai dela também viu que não tava meio diferente, tava meio estranho. É porque sente a movimentação. E, assim, o cara ia na escola, e aí ela trabalhava junto com ela. Então, tipo, o cara começava a gritar no portão que eu tava tendo um caso com ela, que o outro cara tava tendo um caso com ela, que ia catar ela no meio da rua. Um comportamento possessivo, e né? Ela falou, e assim, depois ela me contou, ela falou, várias vezes chegava na casa dela e falava, tira a roupa. Pra olhar, pra inspecionar ela inteirinha. Pra ver se não tinha marca, se não tinha nada. E aí, pra finalizar o caso, ele ainda deu uma sabotada no freio do carro dela pra tentar matar. Meu Deus do céu. Eu falo, mano do céu. E aí eu falei, caralho, e assim, eu vi ela todo dia, a gente conversava todo dia. E aí, no começo, nem passava pela minha cabeça. Pra mim, não tava acontecendo nada. E eu acho que isso é mais comum do que a gente imagina, assim. Achar que tá tudo normal. Achar que tá tudo certo. Né? O mais triste é saber que você conviveu com ela e não conseguiu perceber aquilo. É justamente o que eu digo. Quando a gente lida com mulheres, elas estão tão veladas ali que não consegue denunciar aquele ambiente, tem tanto medo por conta dos filhos, a questão financeira, a questão de ter onde morar. Porque, assim, às vezes esse cara proporciona o aluguel dela. Infelizmente, a mulher fica refém por conta de ter onde morar. E ela não consegue denunciar. E nós não conseguimos identificar essa mulher precisa de ajuda. Eu sempre falo nas palestras, né, que a gente vai nas escolas, pra gente ser o sogro na vida de uma outra mulher. Porque se esse sogro não tivesse percebido que tinha algo de diferente, porque as crianças não foram para a escola, que era uma coisa que ela priorizava, ela estaria sofrendo muito e poderia muito bem ser morta. Ela falava o tempo todo durante o atendimento. Eu acreditei que eu ia ser morta. Eu achei que eu ia sair de lá morta. Ele não fez absolutamente nada com as crianças, né? As duas crianças ficaram lá na casa em ambientes separados, não perceberam, ou se perceberam, não comunicaram, não verbalizaram. Mesmo assim, mas dificilmente ter esse tipo de agressão e até mesmo não ver a mãe ou chorando, ou machucada, ou alguma coisa assim, né? E aí, como eram pequenos e tal, ela ia passar por aquilo até encontrarem ela morta. E assim, num relacionamento de dias. Não, a gente não tá falando de um namoro. E assim, a gente sempre fala, no primeiro sinal, você coloca ele pra fora, termina o relacionamento. Não deu nem tempo. Essa moça não teve essa opção. Não teve nem tempo. Foi o único dia, doutora? Na verdade, ela ficou com ele quando as crianças estavam no pai, no final de semana, e o outro final de semana as crianças estariam com ela ali. Então foi um segundo encontro, lance ali. Eles já se olhavam na rua, essas coisas assim. Já tinha tudo. Sim, mas até mesmo pra ela levar pra casa dela, até mesmo com os filhos, já tinha um contato. Eu sempre falo, quando eu vou falar dela, eu falo assim, eu não me vejo diferente dessa mulher, né? Hoje eu sou casada, tudo, mas eu não me vejo diferente dessa mulher. Eu acho que as pessoas tentam o tempo todo culpar a mulher, assim, falar, olha, ela deu chance,
ela insistiu, deu um motivo, e eu não vejo motivo. Ela é um relacionamento muito novo, e ela tinha acabado de terminar um casamento de anos, então ela tava... Eu entendo que ela estava no momento dela de se permitir conhecer uma nova pessoa. E até mesmo a gente tenta colocar a mulher em alguma caixa ou julgar em alguma coisa, mas assim, independente de estar solteiro ou não, aí a vida de cada um, você não tem direito de se relacionar? Sim. E é mesmo se relacionar. Qual é o direito do outro de fazer isso com ela? Independente se é por um lance ou um relacionamento de 10, 15, 20 anos. Eu não consigo achar essa permissão que o outro tem em cima da outra pessoa. Não dá pra encaixar. E muitas das vezes a própria sociedade ela vai revitimizar aquela vítima. E vai justificar sempre o agressor. E aí você justifica ou é por uma roupa, ou por uma atitude que ela teve em casa, ou ela causou ciúmes, ou ela tava conversando com outra pessoa, ou ela acabou de ter um relacionamento, mas porque já tá em outro relacionamento. Sim. Sempre vai tentar justificando o agressor. Coisa, que infelizmente tá comum. Isso tá sendo comum, essa quantidade de agressão, de feminicídio, mas a gente não pode normalizar. Não pode ser normal. Assim, é comum, mas não pode ser normal. Tá totalmente descabido o que vem acontecendo. E isso tá cada vez mais próximo da gente e a gente... como a gente faz para identificar isso e para ajudar? Porque eu falo, é bem difícil. Hoje eu sou professor, dou aula, tenho minha turminha ali de 4º ano, e eu tô com ele agora faz 2 semanas que voltou a aula, 3 semanas, e eu já vejo ali e falo, nessa casa deve ser daquele jeito. Porque as crianças contam. Sim. As crianças falam. Você percebe nas crianças. O que a pessoa de fora pode fazer, ou quem tá dentro ali do relacionamento, a mulher também pode fazer algumas atitudes que pode tomar. Porque é aquela coisa. Pra mim já caiu isso há muito tempo. Briga de marido e mulher, não se mete a colher. Pra mim isso já não existe faz muito tempo. Então o que eu de fora eu posso fazer, e ela mesma, o que ela pode fazer dentro do relacionamento. Quem ela procura, o lugar que ela vai, as ações que ela pode ter pra ajudar. Você quer abordar primeiro a identificação e como a gente pode... Aí é com vocês, eu só tô fazendo pergunta, tá? Sim. Eu acredito, como você falou essa frase, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Só que muitas das vezes não vai se meter, aquela mulher vai continuar nesse ciclo e pode vir até ser morta. Porque quando a gente fala sobre violência contra a mulher, ela vai escalonando. Então, muitas vezes começa numa violência psicológica, depois vai para uma agressão física, vai para um tapa, vai para um soco e daqui a pouco vai para uma morte. Então, é sempre algo realmente que vai escalonando. Então, eu falo que eu sou uma amiga chata, porque eu me intrometo mesmo. Então, quando, por exemplo, eu vejo algum traço de algum namorado de uma amiga minha, que eu vejo que é um traço possessivo, eu sou a amiga que falo. Eu acredito também que a doutora também deve falar. Eu já me intrometi, sim, em relacionamento de amiga que eu vi que aquele traço era possessivo, de falar assim, mas você não acha que esse traço dele tá sendo possessivo? Porque nós, ainda mais assim como, não só como advogada e como mulher também, a gente precisa saber realmente acolher aquela pessoa e fazer com que aquela pessoa enxergue diferente. Até eu tenho uma experiência com uma colega minha que eu sempre via alguns traços e tal. E teve um dia que eu cheguei pra ela e falei assim, olha, acho que esse traço dele é muito possessivo. Isso pode desencadear outros tipos de coisas. Porque até mesmo no começo, assim, não, tá com ciúmes, tá conhecendo. É bonitinho, só que não sei o quê, é cuidado. E na hora que... E aí vai escalonando. E nunca começa com um bife quente nos seios. Tem sempre uma coisinha ali que já vai indo e... Claro, dela não teve nem tempo de... Não teve, foi um pico de explosão. Na grande maioria, vem com pequenos gestos que vai cada vez escalonando mais, né? Exatamente. Então, é realmente ter essa empatia, no sentido de, se você visualizar algo, você tem que conscientizar outra pessoa, pra essa pessoa perceber que não tá certo aquilo, que não é um ciúmes, às vezes é um traço possessivo, e às vezes a pessoa precisa, né, realmente olhar com um olhar de que aquilo pode desencadear outras coisas. E para essa mulher, né, que já está sofrendo isso, né, realmente procurar ajuda. Ir para uma delegacia mais próxima, né, e é que eu não sei como que funciona aqui em Francisco Morato,
né? Não sei se tem a rede de proteção aqui. Tem. Até Tem o mesmo trabalho que a gente. tem o das atendimentos também? Tem. Ah, que bacana. Ir para uma delegacia ou ir para o plantão de atendimento, né? Porque muitas das vezes as mulheres, né? Porque como a delegacia é um ambiente muito masculinizado, elas se sentem mais à vontade indo no plantão de atendimento na OAB, porque é composto só por mulheres, né? Mas é realmente procurar ajuda. Aqui a subseção é 249, a presidente é a doutora Vanessa Miciano. Ai, que legal. Não sabia que elas faziam esse trabalho também, muito bacana. Acredito eu que na minha casa também temos alguns advogados, tá? Uhum. Meu pai é advogado, minha irmã é advogada, Que legal. minha prima foi advogada e eu era para ser advogado, mas quando eu voltei da faculdade eu voltei com a inscrição de educação física. Entendi. E aí meu pai quase infarta, mas tá tudo... ele já Agora tá tudo bem. Ele já se conformou. Então, eu vejo hoje que tá muito mais próximo o advogado da população de uma forma geral. Eu vejo que ainda tem um distanciamento, mas eu vejo as subseções muito mais ativas. Atuantes com a Estão muito sociedade. mais em cima ali, tem diferentes comissões, agora não sei se tinha essas comissões, antes não se ouvia falar muito, então eu vejo que está muito mais presente aqui, a gente também é bem próximo do pessoal aqui, então muitas advogadas já vieram aqui com a gente, tem um programa que a gente produz aqui que chama Visão Jurídica, da doutora Jaqueline Pinheiro também, a gente produz aqui, a doutora Monize já veio aqui também, a doutora Vanessa Miciano, já veio o doutor Bruno, doutor Tiago, doutor Eduardo, que é de Franco da Rocha, e já veio um montão de advogados aqui que a gente gosta de abordar também, para quê? Justamente para tentar distanciar o máximo possível o advogado da população. Então, talvez ele não tenha a coragem ou o acesso para falar, a gente coloca passa a peroba na cara e vem perguntar mesmo para tentar aproximar. Foi justamente o que eu estava conversando com a doutora Isabelle no carro. Falei, a OAB como instituição, eu acho que ela tem um papel muito social. Ela deveria estar muito mais próximo da população em si. Porque nós temos muito a oferecer. Muito. O direito do cidadão, assim, é uma situação muito ampla. A nossa Constituição, ela é perfeita, mas ela precisa ser aplicada e levada para as pessoas. Que nem eu sempre falo, a gente tem que fazer projetos que consigam chegar lá na quebrada. Chegar naquela lá em Mariporã a gente tem mais zonas rurais, né? Mais bairros afastados. Então a gente precisa chegar nessa mulher. Como acessar nisso? Hoje eu estou à frente da presidência da comissão da OAB Vai à Escola, e aí a nossa ideia, ano passado a gente já iniciou, né? A doutora Isabelle, a doutora através Lorene. da comissão da mulher. Sim, a gente vai fazendo essas palestras e a nossa ideia é levar isso lá no bairro, no fundo mesmo, para que a mulher veja isso. Como muitas vezes, a gente teve, inclusive, em um CRAS, aqui acho que é CRAS também, né? A gente teve numa comunidade lá na nossa cidade e o coordenador falou para mim, eu acho muito legal você ir na escola. Por quê? Porque a mulher que sofre violência, ela não pode, ele nem permite que ela venha aqui no CRAS. Ela não permite, porque aqui é um centro de informação. Porque sabe que vai ser... Isso. Vai chegar nele lá, vai ser cobrada, ela vai ser informada. Sim, vai ser informada. Então, ele nem permite. Então, você acessando essa criança lá na escola, ou adolescente, você levando essa informação, é um meio dela saber que em algum momento ela consegue escapar para buscar informação lá na OAB. Então, assim, a gente fala de violência doméstica e é uma pauta que algumas pessoas me param e falam assim, mas por que você trabalha com violência doméstica? Não tem nada a ver com a sua área de atuação. Eu falei, é o meu projeto, né? Nosso projeto social, uma forma de ajudar a sociedade em si, né? Porque a mulher, ela é refém. O tempo todo ela é refém, ela é julgada. Quando ela vai pedir socorro, muitas vezes para um pai, para a mãe, para uma amiga, a amiga fala, isso daí vai passar. Mas você fez tal e tal coisa antes dele te agredir. Tem sempre uma situação de colocar a mulher num padrão de inferioridade ou de causadora daquela situação, que a gente, lá no plantão, a gente não tem esse olhar. A gente tem um olhar de acolhimento para buscar que essa mulher se identifique como vítima de violência e possa sair daquele conflito, daquele ciclo, porque assim,
Aqui a gente fala do ciclo da violência, né? A gente tem vários picos, que nem escalonamento que a doutora Isabelle falou. Hoje ele agride, amanhã ele agrada. É a lua de mel, que a gente chama. Então... na terapia eles chamam de lover bomber. Que aí bate, morde a sopra. Isso. E a lua de mel, que ele vai prometer que vai modificar, que ele e aí vai dar flores, entendeu? Aí depois volta de novo. Tudo de novo. Isso. Eu fui isso já faz um tempo. Eu fui num evento na Cachoeirinha, que eu fui com a Gisele. E era só com mulheres também. E ela queria fazer como se fosse um podcast lá. E a gente falou também sobre violência doméstica. E ela colocou vários materiais ali para simbolizar tudo isso. Então, tinha um material que simbolizava a agressão, tinha um ali que simbolizava a lua de mel, que era o presente, tinha um que era a lei do silêncio, tinha um que era a exclusão da família. Então, foi bem bacana e muitas mulheres começaram a perceber, falaram, depois que acontece isso, ele faz isso, faz isso, padrão de comportamento. Isso, e acaba se repetindo por diversas vezes, né? Então, aquele que é possessivo, agressivo, ainda ele não fez isso, mas muito certamente ele vai talvez fazer. Ele vai fazer algum outro tipo. E até mesmo para chegar no que você falou, né, doutora, das leis chegarem realmente ali na quebrada, só indo para ouvir. Sim. Porque muitas vezes do lugar que a gente tá, a gente não ia saber que o marido, o agressor, quem for, não ia deixar ela ir no CRAS para ter esse atendimento. A gente ia dar a informação como se fosse fácil. Ela sai da casa dela, ela vai no CRAS, faz a denúncia, vai na delegacia, faz a denúncia. Mas nesse caminho tem muitas coisas que podem acontecer até chegar, né? Sim, com certeza. É que nem a gente fala assim, a mulher, quando ela chega na denúncia, ela já superou muitas coisas. Porque assim, ela tá acostumada. Infelizmente, a gente vive um padrão que às vezes ela sofreu isso com o pai dela, né? Ela entende que aquilo ali é normal. Ele viu a mãe sofrendo, então normaliza. Tem que ser assim. Isso. E aí, muitas vezes, entra num relacionamento saudável, tá errado isso daqui. E se auto-sabota. Ele não me bate, ele não me xinga, ele não me agride, tá errado. Exatamente. E aí acaba, onde a gente fala do dedo podre, ela acaba entrando no mesmo ciclo então, ali pra manter. Ou ela já sofreu pelo pai, ou ela já viu a mãe sofrendo pelo pai. Então, ela vai normalizar esse tipo de conduta. Então, é isso. É difícil, mas a gente sempre tá lá para acolher nessa finalidade, assim. E falando também a questão da OB Vai à Escola, né? Como a doutora falou, nós também já fizemos algumas palestras em escola. E, assim, é muito importante também essa conscientização em escola para as meninas adolescentes. Porque elas, ainda mais na fase da adolescência, estão começando a se relacionar. Então, para já entender os tipos, né, de violência que existe, e realmente para já se atentar quando realmente ter o primeiro namorado e tal. Então, assim, é muito importante, como você falou, essa pauta de realmente o advogado ou a OB em si se aproximar da população para trazer realmente essa informação, essa conscientização, que com certeza vai salvar muitas vidas. A gente vai fazer uma pausa para falar dos nossos parceiros, que a gente já passou aqui, né, gato? O papo tá tão bom. Eu tenho mais algumas perguntas, tá? Fiquem à vontade, a gente já continua. Salve, salve, quebrada! Tudo bem com vocês? Princesa falando aqui. Gente, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, porque 65% do nosso público não é inscrito. Assistem, mas não se inscrevem. Se inscreva aqui, dá um like aqui que ajuda bastante e continue assistindo o nosso episódio. Galera, deixa eu falar para você que quer bebida, tanto para sua festa ou no atacado também para o seu negócio, a Adega Central Morato é a pedida certa, tá? QR Code tá aqui na tela para você fazer o seu pedido de terça a domingo, a partir das 2 horas da tarde. Você pode estar indo lá, que vai ser muito bem atendido pela Thalita, pela Cássia, pelo seu Júlio também, ou através das redes sociais, tá aqui, ó, Adega Central _Morato. Ou elas entregam até 3 horas da manhã, tá? Então, pediu aqui, até as 3 horas da manhã chega na sua casa, ou pode ir direto lá na Adega, na rua Cerqueira Gama, número 89, no centro. Eu tenho certeza, ó, que vai ser muito bem atendido. E quando você acompanha aqui nas redes sociais, você se diverte demais com a Thalita e suas peripécias lá na Adega. Então, ó, é sensacional. Diversão garantida e a sua bebida é aqui na Adega Central Morato. Fechou? Quero falar também, hoje, segunda-feira, é dia do quê? Segunda não, né? Terça-feira. É dia do quê, gato?
Hoje é dia de Maju, hoje é dia de pizza, hoje é dia dos deuses. Olha, toda segunda e terça-feira, galera, tem promoção da Maju, a 5 top da Maju por R$ 32,97. Então você pode fazer o pedido nesse QR Code que tá aqui na tela. As 5 top da Maju são baiana, portuguesa, americana, 2 queijos e Parque Belém. É só pedir que chega na sua casa, ó, quentinha, sensacional. Toda segunda e terça-feira, tá? Nesse QR Code, quando você acessar, vai direto para o cardápio e vai direto para essa promoção. Se for quarta-feira e quinta-feira é outra promoção, tá? É a borda vulcão Graça de cheddar e de requeijão também aqui, ó. Me deu fome. Deu fome, né? Sensacional. E se os deuses comem alguma coisa, com certeza é a pizza de banana nevada da Maju, que é um absurdo. Então, bom, né? Eu gosto. Bom, né? Eu também gosto. Eu também gosto, viu? Então, galera, faça o pedido, tá? QR Code tá aqui na tela, o Instagram também tá aqui, ó. Pizzaria Maju Mamma Mia. Tem em Franco da Rocha, eles entregam aí na sua casa, somente delivery. Aqui em Morato tem um salão, por enquanto, lá no Jardim Rosa, mas tá mudando aqui pro centro de Morato, que vai ficar bem pertinho do estúdio. E, infelizmente, a gente vai ter que bater cartão. Vou ter que... Joyce, você vai ter que me aguentar toda segunda e terça-feira aí, você e a Jennifer. Então, galera, pede na Maju que é top demais. Show, gato. Falar também da hamburgueria Chivas, que tá com promoção aí. Hoje, terça-feira, tem 2 hambúrgueres Smash por R$25, tá? Então, QR Code tá na tela, é só fazer o pedido que eles entregam aí na sua casa. Franco da Rocha é valor único de entrega por R$10. Então, se você quiser aquela barca com muito cheddar, bacon, farofa de bacon, é sensacional. Ou aquela caixa de hambúrguer. Lá em Mariporã tem uma caixa de pizza cheia de hambúrguer. Não tem. Eu acho que não tem mesmo. Então, vocês vão ter que pedir aqui no Chivas, porque ó, é sensacional. Coloca muito cheddar, coloca muita farofa de bacon e os lanches ali na piscina de cheddar do Chivas, que é um absurdo. Se você fizer o pedido também, acima de R$50, escrever Madu, lá tem o cupom da Madu com 5% de desconto, tá? Então, pede aqui e segue aqui, ó, Chivas Burger. E, para fechar esse primeiro bloco, quero falar da MC Segurança do Trabalho. Então, você quer ter uma empresa, quer treinamento para sua empresa, atendimento, exame médico, você pode estar vindo aqui na rua 21 de março, número 440, Centro de Francisco. É muito endereço, mano. É muito endereço. Aqui do Centro de Francisco Morato, pertinho do Hospital La Casa, na MC Segurança do Trabalho, que eu tenho certeza que vai ser muito bem atendido. Exames médicos também, tá? Se não me engano, toda segunda e quarta-feira tem exame médico aqui. Então, pode vir aqui na MC, ó, que é top demais. Show? Acabou, gato? É que é muito endereço, meu. Eu acabei meio que confundido, então... Perdoa eu aí, mano. Não desconto. Ainda mais por causa das ruas, né? Essas ruas aqui. 21, ali embaixo já é... A Virgílio Martins de Oliveira, depois vem a João Mendes Júnior, então... Um do lado da outra. Né? Acaba confundindo, mas tá tudo certo. Tranquilo? Sim. Vocês estão bem? Estamos. Estão à vontade? Eu vou mudar um pouquinho só o cenário, o foco, tá? Só pra gente falar um pouquinho. Quando vocês foram convidados pro Quebrada, o que vocês imaginavam? Agora, assim, ó, quebrou, né? Que você quebrou, mais assim, nervosa que eu. Oi? A Quebrou. vez da Isa. Então, quando eu fui convidada, eu falei, meu Deus, primeiro podcast que eu faço, não sei, né, como que é toda a estrutura, mas vocês deixaram a gente muito à vontade. Faz esse corte aí, Douglas. Faz esse corte aí, ó. Grava esse assim, você pode fazer. Eu vou olhar pra cá, mas deixaram muito bem à vontade. E... realmente eu olhei isso como uma grande experiência nova pra mim, né? A doutora já fez outros podcasts, né, como eu já comentei com você antes, mas realmente eu olhei como algo diferente, né? E depois, né, eu fui lá no Instagram, vi o trabalho de vocês, vi que vocês abordam pautas muito bacanas, né? Viu que é sério de verdade. Sim. Enfim, muito grata pelo convite. E você, doutora? Eu achei que seria uma abordagem bacana, porque a gente consegue explorar aquilo que a gente trabalha, né? Levar notoriedade para o trabalho desenvolvido lá com as meninas, né? Eu tô à frente disso, mas é algo totalmente voluntário, Sim. Então é uma forma da gente levar para mais pessoas, para mais mulheres. Hoje a gente está aqui em Francisco Morato, mas com certeza tem mulheres que moram em Mariporã, que têm contato com pessoas aqui que às vezes vão conseguir
ter conhecimento das informações passadas aqui, levar para que elas possam ter acesso ao nosso conteúdo, né? Então, é muito importante para que essa mulher consiga romper o ciclo. Então, eu achei, assim, fantástico. É diferente estar num podcast, sim, né? Com certeza. É sempre uma experiência nova, ainda que já tenha feito. Então, cada condutor vai ter uma forma, né? Então, mas é muito legal e eu fico muito honrada com o convite, fico muito feliz. Quando tiver novas pautas, convida a gente que a gente vem sim. A gente que fica muito feliz quando a gente convida e as pessoas aceitam de vir. A gente vem trabalhando bastante, vem se organizando o máximo possível para trazer diferentes pautas. É uma das formas que a gente quer devolver para a sociedade em forma de informação. Sim. Mesmo ali, como a gente pode contribuir com ela trazendo informação. Então, a gente tem alguns temas que pra gente é prioridade, a gente tem que trazer. A gente tem alguns quadros também. Então, por exemplo, toda segunda-feira é Quebrada Empreendedora. Então, só traz empreendedor. Ontem tava a Pamela Prado aqui, a gente tava falando de cabelos. E ela faz prótese capilar. Então, pra mulher que faz quimioterapia, que tem alguma alopécia, alguma questão assim, ela faz. Então a gente tá conversando de cabelo. Mas sobre negócio. E sobre a importância do cabelo pra mulher, da autoestima. Sim. Então, nossa, nem me é esse tema. Hoje vocês estão aqui falando dessa pauta sobre questões sobre feminicídio, sobre a mulher buscar ajuda, a mulher na sociedade. E é um tema muito importante. Na quinta-feira a gente vai falar sobre energia feminina. Vai vir uma terapeuta para conversar com a gente. Então, é a forma que a gente quer, o que a gente vai vendo, o que vem acontecendo, a gente fala, opa, a gente quer falar sobre isso, porque é situação nossa do dia a dia, é situação que a gente escuta falar, a mulherada tá falando sobre isso. Então, a gente tem que trazer isso pro nosso programa, para quê? Para devolver pra galera em forma de informação mesmo. Para deixar o mais próximo. E é uma conscientização de uma forma muito dinâmica, né? Eu gosto muito de podcast, né? De ver as pessoas conversando, porque é dinâmico. Não é assim um slide e você lendo o slide. É realmente... Por isso que a gente não faz pauta. Realmente, o podcast em si é muito dinâmico, né? Então, para as pessoas que estão assistindo, inclusive, é algo muito legal de assistir. Porque, por mais que nós estamos abordando hoje, por exemplo, um tema muito relevante, mas é um tema muito delicado, né? Mas para quem está assistindo, né, vai receber esse tema de uma forma muito dinâmica. Até mesmo para se conscientizar, eu acredito que seja até uma forma melhor do que se fosse a gente aqui com slide explicando cada coisa, sabe? É por isso que a gente, nosso diferencial é justamente não ter pauta. Já tentamos fazer com pauta, sim, mas ficou muito robótico. Sim. Então a gente não quer assim não. Então a gente quer ter essa quebra de conversa para mudar mesmo, o pessoal dar aquela respirada e a gente voltar com outro tema. Então a gente tenta fazer uma coisa bem dinâmica justamente para deixar o convidado à vontade e você falar coisas que geralmente vocês não falariam. Porque muito possivelmente, se a gente fizesse pauta, você não ia contar a história dessa moça. Sim. Você ia pensar em outra coisa para falar. Exatamente. Então a gente procura deixar os convidados mais à vontade, ter um tema central, claro, mas bem descontraído mesmo para ficar uma coisa mais dinâmica. Espero que vocês estejam gostando. Não acabou não, tá? Não, estejam gostando, estejam fazendo sentido para vocês certeza, também. Sim. Tá tudo bem, hein, meu amigo? Tá tudo certo? Se quiser interagir, pode ficar à vontade, viu? Tá bom? Eu vou fazer uma outra pergunta, também fugindo só um pouquinho do tema que a gente tá fazendo. Por que direito? Quer começar ou eu? Tanto faz. Pode começar. Eu sempre digo que eu não sei em que momento isso nasceu, mas eu sempre fui uma pessoa enérgica, né? Assim, eu sempre gostei de dar minha opinião ali sobre determinado assunto. Eu não gosto de injustiça, sou ainda uma pessoa que não aceita injustiça. Eu gosto de trabalhar muito com essa questão voluntária. Então, assim, tá à frente disso pra mim é uma honra muito grande, porque eu gosto de trabalho voluntário. É uma coisa que eu gosto muito. E o direito, ele me escolheu. Eu fui mãe muito nova. Fui mãe aos 17 anos, então eu tive a Anne aos 18. E minha mãe é cabeleireira toda a vida, até hoje. E a única coisa que eu aprendi a fazer mais rápido, depois de fui fazer cursos, foi unha. Então eu fiz unha dos meus 13 anos até os meus 26 anos. Caraca! E assim, conversando com as minhas clientes, né, ali nas discussões que todo salão tem,
sempre trazia uma situação e eu ajudava aquela mulher. Ai, o marido da fulana morreu e eu ia lá fazer a pensão por morte. Ah, fulana aconteceu tal Mas coisa. nesse período você estava se formando. Não, eu fazia unha ainda, tipo... Mas você não tinha estudado ainda? Não tinha estudado ainda. Tá. Tipo assim, eu sempre quis ajudar. E aí, chegou um dia eu conversando com uma cliente, que hoje eu faço assessoria jurídica para a empresa dela. Ela falou, por que você não faz? Aí eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro para pagar a faculdade. E nisso que eu não tenho dinheiro, eu contei pro Rodrigo, que é o meu marido, e a gente tá junto lá desde os 13 anos. E aí eu contei pra ele, ele falou, amor, vê lá em São Paulo. Aí fui ver em São Paulo, ficou tudo muito caro. Deus abriu uma porta pra mim, eu falo que o direito na minha vida é uma sucessão de acontecimentos de Deus. Por quê? Eu fui fazer faculdade em Atibaia, então foi uma fase muito difícil, porque minha filha tinha 6 anos só. Então eu levava ela para estudar em Atibaia também, para poder ficar com ela nesse caminho de ida e volta. Fui fazer estágio e tudo mais. Eu arrumei um estágio lá dentro da faculdade, num escritório que tinha 30 anos, na minha época, quando eu fui fazer estágio. Então lá no J.R. Ribeiro eu aprendi tudo que eu sei. Hoje já foi aprimorando, né, que eu já saí faz algum tempo. E lá eu ganhei a bolsa, porque ele era o dono da universidade. Caraca! Eu fui trabalhar com o Dr. Geraldo, que abriu a porta para mim na fase do direito de trabalho. Então, muito do que eu sei foi lá. Então, o direito me abraçou. Então, o trabalho voluntário é uma forma de eu contribuir com a sociedade. Eu sou muito realizada no que eu faço. Eu tenho muito amor pelo direito mesmo. Eu sempre falo para as meninas, se eu tivesse que voltar para a faculdade hoje, eu voltaria numa boa. Faria novamente, acho que eu faria muito melhor do que eu fiz, que eu fui uma aluna dedicada. Mas assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Sou apaixonada em ajudar, em contar o êxito, em falar o que deu certo. Infelizmente, às vezes a gente perde, é normal. Mas, assim, eu sou realizadíssima. Então, é uma coisa de dentro, assim. Você buscou se formar depois dos 26. Depois dos 26. Na verdade, é a minha terceira faculdade. Eu fiz RH, administração e direito. Ah, tudo a ver. Antes de você falar, doutor, eu aproveitar o seu gancho, aí eu pedi pra você mandar uma mensagem para as mulheres que acham que tá tarde pra começar a fazer alguma coisa, que acham que só estou fazendo unha, sem desmérito nenhum, eu não vou poder fazer uma faculdade, não vou poder estudar, vou fazer um negócio. O que você falaria pra elas? Eu diria pra você, mulher, que você precisa achar o seu eixo. Eu fiz unha por 13 anos, foi uma coisa que eu me identificava muito, me dedicava, tinha muitas pessoas que trabalhavam pra mim fazendo unha, mas eu consegui ver no direito e estudar tarde, assim, mesmo com toda aquela, deixar a filha em casa, deixar a roupa sem lavar e tudo mais, faz parte. Você vai conseguir sair desse ciclo e conseguir, assim, movimentar outras coisas. Hoje eu consigo proporcionar para minha família situações em que, fazendo unha, não desmerecendo em hora nenhuma, eu não conseguia. Então, hoje eu consigo levar minha família para viajar livremente, mas era uma coisa que eu não conseguia antes. Então, eu acho que nunca é tarde. É sempre possível. E a mulher tem que sempre acreditar no sonho dela, porque é algo incrível. E a mulher, ela é capaz de fazer muita coisa. Ela só precisa olhar para dentro de si, porque o potencial tá lá dentro. Muito bem. E até mesmo, né, que nem você falou, deixar a roupa se lavar, vai uma coisa. Eu acho que a mulher, ela carrega muita culpa. Muito. Muita culpa. E eu vou falar isso, gato, porque pra mim não tem problema nenhum. Eu já falei isso várias vezes. Eu, particularmente, eu não gosto da palavra empoderamento. Sem ser julgamento e sem ser cancelado. E eu vou explicar o porquê eu não gosto. Quando a gente... em muitas abordagens a gente fala do empoderamento, a gente coloca a mulher como se ela tivesse um superpoder. E ela vai ter que dar conta de tudo. Sim. E não precisa dar conta de tudo ao mesmo tempo, de tudo de uma vez. Que aí vem a sobrecarga. Sim. E aí justamente ela vai querer, eu vou ter que estudar, eu vou ter que ter minha empresa. Mas eu também vou ter que cuidar do meu filho, vou ter que cuidar do meu marido, vou ter que cuidar de casa, vou ter que cuidar da coisa. Então vem uma sobrecarga que ela não precisa carregar. Vai ter momento que ela vai ter que olhar pra ela. Vai ter momento que ela vai falar, hoje eu não vou lavar a roupa porque eu vou estudar. Sim. Hoje eu não vou fazer isso porque eu tenho que cuidar da minha empresa. Ou hoje eu não vou fazer isso porque eu quero ficar em casa sem fazer nada.
E, infelizmente, a sociedade joga todo esse peso na mulher que ela vai ter que dar conta. Ah, você não falou que você quer ter sua empresa? Mas você vai ter que ter sua empresa, não tem problema. Ela vai ter que cuidar da sua casa, vai ter que cuidar do seu marido, do seu filho, vai ter que ir pra escola impecável, vou ter que chegar na sua casa, não vai poder ter um copo na pia. Por que isso? Por que tanto peso assim? Então, quando eu escuto a palavra empoderamento, eu falo, pra mim fica muito pesado. Porque, assim, ela precisa descansar. E não precisa julgar quando descansa. Ela quer ter o trabalho dela e os filhos, tudo. Tá, mas onde ela vai tirar o tempo pra ela? Então, eu particularmente, eu fico meio assim, falo, quando falo empoderamento, eu falo, caramba, que carga do caramba que tá jogando na Não mulher. defendendo o empoderamento, eu entendo, mas assim, eu acho entendo. que quando a gente fala de dar conta, é porque assim, pra mulher, o filho é muito importante. Com certeza. Né, assim, a gente tem situações ruins, mas no geral, a mulher, ela quer dar conta de tudo, porque assim, é uma coisa que já veio enraizado e uma coisa que, pra ela, eu sempre acho certo ela se mover, né? Quanto é que eu me movi. Graças a Deus, o Rodrigo é uma pessoa que é meu parceiro, ele me apoia nas situações, né? Mas, mesmo você não tendo, você tem que deixar aquilo. Deixar. E é muito difícil. Eu lembro de eu voltando, eu moro em Terra Preta, né? Em Mariporã, e eu fiz faculdade em Atibaia. Eu lembro de eu voltando, 00:10, e eu chorando porque, assim, eu não tinha visto a Anne, sabe? Eu sempre falo, é muito triste, mas quando a pandemia veio na minha vida, foi a minha salvação. Graças a Deus, assim, que eu não perdi ninguém, mas foi a salvação da minha vida, porque eu tava num ciclo, estudando pra ordem, dando conta de casa, criança fora da escola, meu marido pegou Covid, foi, sim, bem séria a situação. Então, assim, esse dar conta de tudo, realmente, a gente tem que ter um tempo pra gente. Mas eu também acho não, tenho certeza, sou prova disso, de que, assim, tudo passa. E se você também não encarar isso, não vai conseguir. Isso. Porque minha mãe voltou pra escola, eu e minha mãe se formamos junto. Eu me formei legal. no magistério e minha mãe formou na pedagogia no mesmo ano. Minha mãe voltou a estudar, minha mãe tinha 34, ela tinha só a 4ª série. E aí foi com tudo isso também. Os filhos, escola e estágio, e pra quê? Pra conseguir dar conta. E eu vi o quanto que era pesado. Sim, E eu com vi certeza. o quanto que era sofrido. Mas é a vontade. É a vontade. E, não puxando sardinha, os homens não fazem isso, não. É O difícil. homem não faz metade disso. Mas eu acho o empoderamento, quando eu falo empoderamento, eu acho bem pesado, porque é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Mas, infelizmente, se a mulher precisa provar 10 vezes mais do que o homem. Então, ela vai passar por isso. Não é que ela tem que passar, ela vai passar por isso se ela quiser ter o espaço dela. Infelizmente, eu acho que verdade. vai ter que fazer. É porque a mulher é muito subestimada, né? Só o fato de nós sermos mulheres, a gente já é muito subestimada, assim, no dia a dia, né? Então, realmente, essa questão de se provar, ela é muito presente. E aí, antes, doutor, você falar do porquê porquê direito, deixa eu só fazer um convite, que a gente tá falando aqui das mulheres. Galera, quero fazer um convite pra você, mulherada. Aqui nesse estúdio, vocês estão vendo que tem muita testosterona, né? Só tem homem nesse estúdio. E estamos procurando um rosto feminino pro Quebrada. Então vai lá no nosso perfil, lá no link da bio, tem um ícone lá que chama Rosto Feminino do Quebrada. Então a gente vai estar fazendo uma seleção, entrevista com meninas que se identificam com o Quebrada para fazer parte aqui do nosso projeto, apresentar junto comigo, fazer a participação com os nossos parceiros, nossos eventos e dar uma cara mais glamurosa pra esse estúdio aqui, que eu tô cansado de olhar pra esses dois aqui, viu? Então, meninas, se inscrevam lá, já está acabando as inscrições, então corre lá, faz a sua inscrição, algumas questões perguntando o porquê você se identifica com Quebrada, qual projeto você traria, e aí tem que anexar 3 fotos e um vídeo de apresentação também, que muito em breve a gente vai entrar em contato com vocês, para vocês virem participar aqui do Quebrada Sem Limites. Então, vai lá no Instagram, vai lá no link da bio e se inscreva que estamos esperando você aqui. Tá bom? Fechou, gato? Fechou. Então tá certo. Doutora, por quê? Direito. Porquê do direito? Bom, eu sempre me identifiquei muito com essa área e só foi amadurecendo, né?
Primeiro que eu sou uma pessoa também, como a doutora falou, também do perfil dela, eu acredito que todo advogado também tem um pouco desse perfil mais enérgico, né? Mas eu sempre gostei muito de defender as minhas próprias ideias, e, né, de personalidade mesmo. E, assim, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa de saber como as coisas funcionam, do porquê daquilo. E aí, quando realmente foi chegando ali no último ano da faculdade, amadureceu muito essa ideia. Orei também a Deus, para que Deus me guiasse para o caminho que, de fato, ele, né, realmente fosse a vontade dele, acima da minha. E Deus falou muito comigo sobre a questão do direito. E, assim, eu também sou extremamente apaixonada pelo direito. Só se confirmou nos meus estágios. Meu primeiro estágio foi no Tribunal de Justiça, trabalhando com juiz, também tive uma experiência ótima. Depois fui também para o Ministério Público, também tive uma experiência ótima. E depois, no finalzinho da minha faculdade, fiz um estágio também em um escritório de advocacia. Então, eu posso falar que eu pude experienciar diversas áreas, tanto no tribunal, quanto no MP, quanto na advocacia. E eu, de fato, me identifiquei com todas. Hoje, eu escolhi, de fato, ser advogada. Mas, assim, por onde eu passei, eu gostei. Então, assim, hoje eu sei como como um juiz pensa, como um promotor pensa, como um advogado pensa também, porque eu já estive nesses lados e eu posso falar que realmente o direito é muito apaixonante. Não sei se eu faria 5 anos de novo, acho que... Eu faria. 5 anos de novo, porque de fato é muito difícil fazer o direito, a gente tem que realmente estudar muito, ler muito, né, e muito cobrado, ainda mais quando a gente chega ali no último ano, que é TCC, que é passar na ordem, é aquela pressão, né? E também a pressão também de você se formar, você ser jovem e falar, e agora? O que eu vou fazer? Porque para começar praticamente, se você não tem uma linhagem ali, é do zero que você vai começar, né? Exatamente, como eu, né? Eu tô no meu primeiro ano de advocacia, né? E essa pressão também de você se formar e falar, tudo bem, e agora? Pra onde que eu vou? Pra onde que eu irei? Que área eu vou atuar? Pra que área que eu vou atuar? Abro o meu escritório, vou trabalhar pra alguém e, de fato, é realmente muito desafiador. Mas eu posso falar assim, Luciana, que Deus, ele me direciona até hoje em tudo que eu vou fazer, sabe? Eu tenho muito essa questão de me comunicar com Deus, porque eu sei que o propósito, ele é muito maior. Não é sobre só ser uma advogada, só fazer isso, fazer aquilo. Realmente você ter um propósito aqui, que eu acredito que todo ser humano tem um propósito, como vocês também, eu tenho um propósito de vocês com esse podcast aqui. E muitas vezes vocês podem até pensar assim, nossa, mas é só um momento de informação. Não, vocês estão mudando vidas. E eu falo assim, que eu vejo, que eu sempre procuro realmente ter esse direcionamento. Tô muito realizada também, por mais que eu sou, né, tô no meu primeiro ano, mas eu já me sinto muito realizada. Quando eu fui para a advocacia, eu vi muitos advogados reclamando da advocacia, porque a doutora já deve ter presenciado isso, aquelas pessoas que ficam, nossa, mas você é advogado, mas advogado, porque o mercado tá saturado. Nossa, até parece. Enfim, e aí eu não vou mentir, eu fiquei realmente muito, assim, me sentindo pressionada, tá, e agora? Mas na nossa vida, nós precisamos sempre assim, tá, eu vou me basear naquela pessoa que reclama ou vou me basear naquela pessoa que realmente tá realizado com a profissão? E, de fato, eu realmente me aproximei de pessoas que estão muito realizadas profissionalmente e de fato, assim, realmente eu amo direito, eu amo também fazer esse trabalho voluntário com as mulheres. Hoje também estou presidindo a Jovem e também gosto muito dessa pauta de ser jovem, estar iniciando algo, porque todo mundo teve um início, por mais que, né, e é muito difícil, porque a gente sempre quer ter muito êxito. Realmente é uma geração que muitas vezes toma cuidado, a gente nós somos muito imediatistas, né, e tal, e enfim, mas assim, eu também falo que o direito me escolheu e Deus escolheu para que eu fizesse o direito. Vocês falaram do estudo, eu vi muito vadimeco andando na minha casa pra cima e pra baixo, Sim. porque os 3 não foram no mesmo período. Então, meu pai tava terminando, minha prima tava começando, depois minha irmã também, então tem alguns volumes de vadimeco em casa lá, porque o livrinho pra dar trabalho, viu? Porque eu só via aquele livro debaixo do braço, ali pra cima e pra baixo. Então, eu compartilho um pouco disso com vocês e até mesmo, eu acho que é pouco demais a gente achar que a gente veio na Terra só pra passar. Sim.
Então, você vê, eu só vivi e tá tudo resolvido. Mas o que você deixou, o que você fez, o que você plantou ali? A gente fala que o Princesa usa bastante aqui, que o Quebrada, ele está aqui hoje, você está aqui hoje, é fé pura. É fé pura, Sim. pura. Se não tivesse fé, isso aqui não estava funcionando. É um propósito sempre muito maior do que a gente imagina. Não, aqui é muito maior mesmo. Aqui é muito maior. Sim. Mas eu acho que é Porque porque tá impactando outras pessoas. Por Sim. isso que vocês conseguem ter essa espiritualidade, essa continuidade. Que já é uma coisa que não começou ontem. E eu falo tudo, eu assim, eu sou uma pessoa de muita fé. A Dani fala assim, eu não sei como você pensa daquele jeito, mas eu sempre falo, se Deus me colocou ali, ou Ele me deu aquele sonho, é porque Ele tinha um propósito pra mim, e eu tenho que entender os planos dele. Eu acho que, na minha visão, pelo que vocês passaram, com certeza, é a mesma situação. sempre quando a gente fala que colocou no coração, eu lembro no dia que a gente inaugurou isso aqui, eu lembro, toda vez eu sempre falo, a gente inaugurou isso aqui. Tem uma colega minha, a Janaína, ela é cabeleireira, ela veio, mostrou espaço pra ela, tudo, a gente foi lá em cima, e aí eu contando pra ela como que foi, e ela falou assim, Lu, se Deus colocou no seu coração, pode ficar tranquilo, vai dar certo. Sim. Pode ficar tranquilo que vai dar certo. Ó, minha mãe tem muito desafio, tem muita coisa. Ela fala, pode ficar tranquilo. Porque as coisas acontecem duas vezes. Sim. Primeiro aqui, Exatamente. depois aqui fora. Então, se E tá no seu coração, pode ficar tranquilo. Ai, meu Deus do E céu. o Amém. propósito é alcançar vidas. De diferentes formas. Mas é sempre alcançar vidas. Quando Deus ele dá realmente um propósito para nós, é em alcançar vidas. É sempre isso. E aí, a gente falou... A gente vai misturando um monte de coisa aqui, tá? Filho de Deus, daqui a pouco... É desse clima que a gente gosta. A gente vai voltar para uma pauta, mas antes eu já vou fazer a introdução, falar dos nossos parceiros e a gente continua. Tá. Falou, doutora muito jovem, que está começando, que é tudo imediatista. E a gente vai falar um pouquinho da força jovem dentro da parte jurídica. Que falou que estava saturado. Assim, tem muita gente que pensa que realmente está saturado. Quais os mercados que pode abordar. E o que vocês falariam para esses jovens que tá ali? O que eu faço? Será que eu vou realmente pro direito? Será que eu não vou? Meu tio falou que tá saturado, mas eu vejo que tem uma coisa, tem um campo muito grande que dá para se fazer ainda. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas deixa eu falar dos nossos parceiros e a gente continua. Salve, salve quebrada, tudo bem com vocês? Princeso falando aqui. Gente, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, porque 65% do nosso público não é inscrito, assistem, mas não se inscrevem. Se inscreva aqui, dá um like aqui que ajuda bastante e continue assistindo o nosso episódio. Galera, deixa eu falar pra você que é uma internet de qualidade na sua casa, rodando lisinho. Hiperlink internet de banda larga é a pedida certa, tá bom? QR Code tá aqui na tela onde você recebe aí no seu celular todos os pacotes que eles oferecem a partir de 200 MB e com o valor de R$ 79,90. Para ter aquela internet lisinha, com altas taxas do que, gato? De upload e download. De upload e download para os seus streams, você assistir sem problema nenhum, assistir o Quebrada. Então, a partir de 200 megas, chega na sua casa e aqui no Quebrada roda com giga, ó. Lisinho. QR Code está aqui na tela para você acessar. E o Instagram também está aqui, ó, hiperlink.internet. Como eu já falei em outros episódios, estamos aqui com a Hiperlink, vai fazer 3 anos. Nunca teve um dia que a gente falou, não vai poder fazer porque não tem internet. Muito bom. Todas as vezes, assim, às vezes eu ligo para ele e falo, Lucas, tá tendo um probleminha na internet aqui. Ele vem na hora para resolver o problema e muitas vezes não é um problema de sinal. Eu não sei se acontece em Mariporã, passa caminhão e derruba o fio. Aqui, infelizmente, algumas empresas acabam sabotando a outra empresa e corta o fio e mexe na caixa de transmissão. Mas a Hiperlink está sempre pronta para atender não só o Quebrada e você aí também na sua casa. Então, acesse o QR Code que está aqui na tela e vai também lá no Instagram deles, hiperlink.internet. Lá no Instagram deles, galera, tem uma opção lá que estão sempre oferecendo trabalho. Então, você quer trabalhar nesse ramo de internet, fica atento lá no Instagram da Hiperlink Internet, porque eu tenho certeza que pode ter uma vaga para você lá também. Fala aí, estagiário.
Quero falar também da Green Embalagem Descartáveis. Tudo que você precisa de embalagem descartável para sua casa ou para o seu negócio, você pode fazer o pedido nesse QR Code que está aqui na tela, que você vai encontrar aí todos os produtos que eles oferecem com o melhor preço da região. Você que é de Mariporã, Franco, Caieiras, Campo Limpo, Perus, fazer o pedido nesse QR Code. Nesse QR Code aqui, eles entregam também na sua casa, tá? Agora, se você é aqui de Morato e quer ir direto, pode ir lá na rua Virgílio Martins de Oliveira, número 511, no centro de Francisco Morato, que vai ser muito bem atendido pela Tatá, pelo seu Márcio e pela dona Claudete também. Ou seguir no Instagram que tá aqui, ó, green.embalagens. Quero falar também do nosso parceiraço, José Lúcio Fotografia. Se você quer, não. Você precisa de foto corporativa para você parecer mais profissional, ter uma melhor apresentação, melhorar a sua identidade visual. Eu tenho certeza que o José Lúcio vai te ajudar demais. O QR Code está aqui na tela, vai direto para o WhatsApp dele. Tivemos lá alguns dias atrás, fizemos um ensaio fotográfico lá, todo mundo... primeira vez com um profissional tem a foto profissional, né? Ele trabalha com fotografia, ele não tinha foto. Não tinha foto profissional. Trabalha mais de 20 anos com fotografia, a gente pediu uma foto pra ele não tinha uma foto. Não é possível. Então resolvemos o nosso problema aqui, ó. Vamos lá com o José Lúcio. Faz toda a diferença. Total diferença. Foi muito bem atendido, um ambiente climatizado, preparado. Tinha uma playlist top lá tocando pra gente, que ele prepara a playlist de acordo com a pessoa que vai. Nossa, que legal. Isso Imagina a nossa. É que deixa à vontade, né? Não, imagina personalizada. Foi sensacional o trabalho lá com o José Lúcio. E até mesmo, não só foto corporativa, se quiser fazer seu aniversário, casamento, ele também faz esse trabalho, faz ensaio, a esposa dele também faz ensaio de gestante. Então, o QR Code tá aqui na tela, o Instagram tá aqui para você acompanhar o trabalho dele. José Lúcio Fotografia, e ó, sensacional. Esse vídeo profissional, top demais. E para fechar com os nossos parceiros, quero falar da Juliane Silva Hair Concept. Você aí quer fazer uma terapia capilar, o melhor tratamento para o seu cabelo, para o couro cabeludo ou para os fios do seu cabelo. Ela faz uma análise do couro cabeludo e dos fios do seu cabelo para melhor procedimento e os melhores produtos também para te atender aí com queda de cabelo, uma calvície precoce, tanto para homem quanto para mulher. Se você passa por uma crise de depressão, ansiedade, que tem alopecia, que faz aquela queda de cabelo, ela faz esse trabalho também. Então pode estar indo lá direto no estúdio dela, que é na rua João Mendes Júnior, número 293, ou no telefone 11 99004 8827, que eu tenho certeza que vai ser muito bem atendida, tá? Outra coisinha, lá no Instagram dela, Juliana Silva Hair Concept, ela está fazendo uma promoção agora no mês das mulheres, promoção não, um sorteio no mês das mulheres com diversos produtos, procedimentos, lá com outras parceiras dela também. Então vai lá no perfil dela, curta a foto, marque 3 pessoas e siga todos os parceiros dela, que você pode ganhar esse montão de presente, tá? Eu não lembro todos os presentes, só você ir direto no Instagram dela, que vai ser top esse sorteio aí, que eu até compartilhei no nosso também. Sim. Se quiser ir no nosso, pode ir lá direto. E aí, deixa eu falar da nossa comunidade rapidinho. Esse QR Code que tá aqui, galera, ó, naqueles cantinhos aqui, ó. Tem um QR Code aqui, vocês não estão vendo que tá atrás do relógio. Mas o pessoal de casa tá vendo esse QR Code. Esse QR Code, ele vai direto para nossa comunidade do WhatsApp. O Quebrada agora tem uma comunidade lá no WhatsApp, onde você vai encontrar diferentes grupos lá dentro, com diferentes informações exclusivas só para quem está nesse grupo. Então vai ter um grupo de terapia com mensagens terapêuticas ali toda semana. Vai ter um grupo de promoções com os nossos parceiros, com promoções exclusivas para quem está nessa comunidade. E também bastidores, os bastidores exclusivos nessa comunidade que está... Comunidade, hoje tá difícil, hein, galera? Essa comunidade que está aqui. E também lá vai ter um grupo que chama Quebrada Emprega. Tudo que a gente encontrar de serviços, tanto quem procura ou quem está oferecendo, vai estar nessa comunidade aqui dentro do grupo lá Quebrada Emprega. Então, se você estiver procurando emprego, pode estar indo lá. Ou se você estiver também oferecendo, pode estar indo lá, que vai ter um campo lá justamente para oferecer trabalho aqui na nossa quebrada e região, tá? Não só em Morato, na região toda. Certo? É isso. Tá tudo certo, Gui? Então, seguimos. E aí? E os jovens, né? no direito? Assim, né? Se eu fosse dar um conselho, né? Vários conselhos, primeiramente, não se compare. Porque
realmente, tem diversos advogados no mercado. Por exemplo, eu não posso me comparar com a doutora Monique. Eu tô 1 ano, a doutora Monique tá com quantos anos? 4. 4 anos. É uma jovem advogada também. Ainda tô uma jovem. Eu tô, por exemplo, eu tô 1 ano, a doutora Monique tá 4, o doutor Mário, que é o presidente da subseção, tá há muitos anos. Você vai ficar me comparando, porque fulano tem mais clientes. Não se compare. Você tem que entender que você tá no início de uma carreira. E o início é um processo. Não adianta eu querer ter uma carteira de clientes de, sei lá, de 500 clientes já logo no começo. Não vai ser assim. E a gente tem que ser realista. Então, assim, não se comparar, não seja imediatista, porque o início, ele é desafiador. Primeiro que você já chega, né, você já é jovem, então, assim, até falando um pouco, mulher já é subestimado. Agora, você ser jovem e mulher já é muito mais ser subestimada. E já vem um pré-julgamento, né? Já vem um pré-julgamento. pré-julgamento. É que eu, Luciana, eu não me deixo abater. Eu sou uma pessoa que não me deixo abater. Eu vou pra cima, entendeu? Então, assim, não se compare com os advogados que já estão há mais tempo do que você na carreira. E não seja imediatista, porque é um processo. E, assim, de fato, é muito desafiador, porque o jovem, ele, por ser jovem, já é muito subestimado. Será que tecnicamente ele é bom, porque ele acabou de chegar? Tem essa... Será que ele tem um conhecimento? Adendo, né? Então... eu já passei por uma situação que eu fiz um atendimento com uma outra colega, advogada, que o cara virou pra mim e falou assim, mas você é muito jovem. Será que você vai conseguir fazer a minha defesa? Desse jeito. Aí eu virei pra ele e falei assim, eu sou jovem, mas eu sou muito competente pra atuar no seu caso. Então eu não abaixo a cabeça. É realmente você também ter postura, sempre estudar. Hoje eu faço 2 pós-graduações, porque eu atuo em 2 áreas. Eu atuo no direito penal, que foi... E assim, eu falo que eu dei continuidade ao direito penal porque eu sempre fiz estágio no criminal. É o que você mais gosta? É o que eu mais gosto. Mas hoje também eu me especializo no direito civil. Então, assim, realmente você se especializar, estudar, ir atrás, realmente, para você ser um advogado bom tecnicamente e, de fato, entender que, por mais que o mercado tenha muitos advogados, só que tem espaço para todo mundo. Que é exatamente o que eu e a doutora, nós viemos falando isso no carro hoje. Eu não posso olhar a doutora como uma concorrente. Ela é uma advogada e ela vai ter os clientes dela e eu vou ter os meus clientes, como eu já tenho meus clientes. Porque até mesmo você não consegue pegar Mariporã inteiro, né? Não. Exatamente. Pensou se tivesse um advogado advogado para Nas 2. Nem se tivesse só nas 2. Exatamente. Pensou se tivesse um advogado para Mariporã inteiro? Não. Então tem espaço para todo mundo. Tem espaço. E não se se eu fosse dar realmente um conselho pro jovem, não se deixe abater, se abalar, não se sinta menos do que os outros, sabe? Todo mundo teve um começo, Luciana. A doutora já teve o dela, o doutor Mário, que tem uma vasta experiência, também já teve o começo dele. Então, assim, curtir o começo. Porque o ser humano em si é muito resultado, né? E muitas vezes a gente quer o resultado para já, a gente não valoriza também os nossos começos, mas o começo tá aí. E eu valorizo o meu. E até mesmo, né? Acho que o direito é um pouco menos do que algumas outras profissões em relação à internet. Eu sei as limitações que vocês têm em relação à internet, só que tem muitas profissões que a pessoa acha, nossa, fulano já tá voando ali, Nossa. E aí eu também tenho que fazer o mesmo. Mas você começou agora. Exatamente. Então, tem que ter essa maturidade, maturar o seu processo, curtir o começo, que é o mais gostoso no ponto de vista, porque você está com gás, Sim. só que você não tem o resultado de uma longa experiência. Exatamente. Então tem esse conflito, né? E eu vou falar assim, que é realmente muito bacana quando você curte cada passo que você dá. Porque quando eu me formei, logo após, posteriormente eu já fui fazer já iniciei minha pós-graduação. E eu fiquei muito feliz de ter iniciado minha pós-graduação. E também quando eu comecei a advogar, que eu aluguei meu primeiro escritório, minha primeira sala, no dia que estava tudo pronto, eu me emocionei. Entendeu? Eu me emociono até falando agora. Que é uma conquista sua, Porque é uma né? conquista sua, entendeu? De quando tava tudo pronto, o montador já tinha montado os móveis e tal, e eu parei. Modéstia à parte, meu escritório ficou muito bonito. E aí eu parei assim na sacada, eu olhei pra dentro e falei assim, Deus, muito obrigada. Porque aqui o Senhor me ajudou. Então, assim, realmente é você ficar feliz por cada conquista.
sabe, tem grandes escritórios, né, em São Paulo, mas eles tiveram um começo. Muitos começaram também no escritório menor, depois foram crescendo. Todo mundo quer ser o Nelson Williams. Então, assim, realmente você curtir esse processo e você ser muito grato também a Deus, né? Eu sou muito grata a Deus por tudo. Mas é realmente não se comparar, né? Porque pensa se eu ficasse toda hora me comparando. Eu não ia conseguir dar valor para as coisas que eu tenho. E o ser humano tem que dar valor. Tudo bem que a gente tem essa ânsia de conquistar, enfim, todo mundo tem, né? Todo mundo quer chegar e ir além e tal. Só que muitas vezes a gente tem que parar e olhar o que a gente já tem. E também olhar, então, assim, cada detalhe do meu escritório, eu amo. As minhas pós também, vou começar agora o meu artigo científico, que eu vou começar a escrever agora. Então, assim, tudo é um processo muito, muito bacana. E nós temos que realmente nos orgulhar de cada processo, de cada passo. Às vezes, realmente, eu não cheguei no topo, mas eu tô indo. Rumo, né? Degrau por degrau. Degrau por degrau. E realmente é isso. Então, o grande conselho, os conselhos que eu dou pro jovem advogado é realmente ter essa vontade de ir atrás, sabe? Não se deixar abater, não se comparar, porque, de fato, as redes sociais fazem com que a gente se compare muito, às vezes, né? A gente olha lá, aí as pessoas estão viajando para Paris, as pessoas estão isso aqui, as pessoas fazendo aquilo, as pessoas têm grandes escritórios, e a gente fica assim, meu Deus, será que quem eu sou? E você nem curte o que você acabou de conquistar. Exatamente. Porque está preocupado com o que o próximo, outro está fazendo. E assim, é muito relativo. O processo, né, o processo de cada um do ser humano ali, né, no seu individual, é realmente muito relativo. Muitas das vezes, por exemplo, tem pessoas que acabam a faculdade, esperam um pouco para começar a pós. Tem pessoas que antes de ter o seu próprio escritório vão trabalhar com outros advogados. Tem pessoas que já acabam e já vão abrir seus próprios... É muito relativo cada processo. É um processo realmente muito individual e nós temos que valorizar os nossos próprios processos. E outra coisa também que... Talvez se algum jovem advogado esteja assistindo, né, esse podcast, muitas vezes você fala assim, mas será que o cliente vai confiar no meu trabalho? Confia, se você tiver postura, se você tiver uma técnica, e se você falar com propriedade aquilo, ele vai confiar no seu trabalho. Porque eu sou uma pessoa jovem. Vocês estão olhando para uma pessoa jovem. Eu também sou jovem. Eu também sou jovem. Então, pensando bem, entendeu? E assim, tem espaço. Existe espaço para os jovens advogados, entendeu? Não pense que é só os mais antigos que conseguem as coisas, não. Não vai cair do céu, você também tem que fazer seu trabalho, Isso, estudar, mas eu falo assim, mas realmente fazer, né? é você preparar o seu psicológico para entender que o início ele vai ser desafiador, ter postura, né? Ser honesto, ser transparente com as pessoas. E também você se especializar cada vez mais. Porque os 5 anos de direito, ele te dá uma base de todas as áreas. Só que vai chegar uma hora que você vai ter que determinar para onde que eu vou ir. Eu vou pro trabalhista como doutora, eu vou vou para uma área, sei lá, imobiliária, eu vou pro tributário. Você vai ter que se especializar em alguma coisa, né? E aí você vai definir aquilo e aí você vai se especializando naquilo para que você seja, pelo menos, referência naquilo que você está estudando, né? Tá lhe oferecendo. Mas realmente um processo e é realmente você se orgulhar com esse processo e entender que é o início. E o início é o início, gente. Não dá para você ficar floreando muita coisa, entendeu? Mas é isso. Eu acrescento, assim, eu tenho a mesma opinião, né? É bem próximo disso também. Eu acho que o que difere com qualquer trabalhador, como eu te disse, eu fiz unha há 13 anos, fui muito feliz. Eu tinha e mais 6 manicures trabalhando para mim, porque eu tinha um diferencial que eu fazia unha artística. Na época, hoje já não é mais moda. Já não usa tanto. Mas foi muito moda. Então, assim, eu acho que dedicação. Dedicação é o que te leva a cada passo. Lógico, ser uma pessoa firme, estudar, ter propriedade, convicção no que você fala, mas é dedicação. Sim. É pegar aquele processo, não é que ele seja seu, mas como se fosse. Você defender o direito daquele cliente como se de fato fosse o seu interesse, né? Porque hoje muitos escritórios grandes veem aquele cliente como um número.
E você, começando, tem o diferencial de ver ele de forma individualizada. E ter empatia por aquele caso. Num cuidado, numa dedicação, naquele momento que você tá ali para acrescentar para o seu cliente, né? Hoje a gente fala assim, a gente tem muitos, eu acho que a cada 7 pessoas tem 3 advogados, alguma coisa assim. Mas eu sempre falo, aquele advogado não faz o mesmo trabalho que o meu. A Isa, ela tem o trabalho dela, eu tenho o meu. Nós podemos até fazer, de repente, a mesma área de atuação, mas a forma que ela vai trabalhar e a forma que eu vou trabalhar. Vai ter sua abordagem. Isso, cada um tem a sua abordagem. Então, e isso não é um problema, nenhuma crítica. É realmente, quando você tem a possibilidade de atender aquele cliente, faça o seu melhor por ele. Porque todo mundo, de fato, como ela disse, tem um começo, né? Hoje eu tô aí... Eu conquistei o ano passado a minha sede própria do escritório, eu consegui comprar uma sala comercial, né? Então eu tô aí com o pé pra sair do aluguel, terminando as prestações, né? Que eu tô pagando. Mas assim, é que nem eu falei, quando eu falei de propósito, é porque realmente é um propósito, né? Quando a gente se dedica àquilo ali, Deus vai abrindo as portas pra você. Que nem eu comprei a minha sala comercial, eu tava limpando o meu antigo escritório, né? E do nada, assim, eu tenho um hábito de limpar a casa ouvindo música. E eu fazia a mesma coisa lá no escritório. E eu tava limpando, deu um estralo na minha cabeça. Eu falei assim, vou mandar mensagem pro Rodolfo. Porque ele alugava salas lá no ambiente que eu tinha. Ele respondeu pra mim no mesmo ato que eu mandei mensagem. Nossa, Monique, a gente tem um conhecimento anterior. Nossa, Monique, você tá lendo as mensagens do meu WhatsApp? Coloquei a sala para vender ontem. Nossa. Então, assim, quando Deus abre a porta, não tem nada que pare aquilo ali. Não tem por que né? temer, né, doutora? Não. Deus abriu, Deus abriu. Então, assim, eu conquistei meu escritório, né, minha sala, coloquei meus móveis lá, planejado e tal. Então, hoje eu tenho um escritório de um jeito que eu já não imaginava que eu ia alcançar, né? E, assim, a comparação é muito difícil. Eu lido a minha parte empresarial, eu tenho um outro advogado que faz lá, então tem muito da comparação, né? Ele tem um tempo maior de escritório. Aí eu sempre falo pro meu cliente, falei, olha, você tem que ficar à vontade para colocar na balança técnica, dedicação e o que eu posso te proporcionar dentro do processo. Então, a gente exige dedicação ali naquela situação para poder conquistar o cliente. É a mesma coisa do jovem advogado. Ele pode ter 1 grão de arroz. Se ele souber como trabalhar naquele grão, ele vai levar o cliente. E vai trazendo outros, né? E eu vou falar uma coisa, nem sempre o advogado que tá há mais tempo, ele tem uma técnica. Né, doutora? Às vezes só tá mais tempo. Só mais tempo. Às vezes ele só tá mais tempo, né? E até porque, assim, infelizmente, as pessoas caem no comodismo também, né? Sim, quando a gente quando a gente é muito jovem, a gente quer aprimorar, quer conhecer, porque a gente não quer que você, cliente, chegue lá na minha mesa, sente lá na minha mesa e fala de um determinado assunto e eu não saiba. E as pessoas hoje estão chegando muito mais preparadas que muito tempo atrás, né? Muito. Todo mundo pesquisa no TikTok antes. Não, já, agora TikTok é advogado, médico, professor, psicólogo, todo mundo tem um pouco. Gemini, chat. No chat tudo. Porque o chat falou assim pra mim, doutor. Não, diversas vezes os clientes chegam, doutora, mas o chat GPT falou isso, aí eu fico... O chat, então, mas o chat não tem OB, eu que estudei. Mas, e uma coisa também muito importante é não tenha vergonha de ser jovem. Porque muitas das vezes a gente pode ter vergonha. Sim. Meu Deus, acabei de entrar na profissão. Ai, que vergonha, eu sou a mais nova daqui. Não tenha vergonha. Eu falo isso porque eu senti, logo que eu me formei, que eu peguei a carteira, eu fiquei assim, tá, e agora? Tô no meio de um monte de advogado que tá mais tempo que eu, sou a mais jovenzinha, a menina, advogada menina. E aí? E aí eu tive que fazer uma escolha. Ou eu encaro isso, ou eu fico ali me vitimizando também. Eu sou jovem, não vou ter que... Não, bora pra cima, bora estudar, se especializar, né? Bora estudar, bora fazer com que as coisas aconteçam. E eu sigo muito... Tô voltando a falar sobre Deus, eu acredito muito que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Não. E Deus, ele encaminha a nossa... Deus encaminha realmente a nossa trajetória. Então, eu fui também muito confiante em Deus. Né? Tá certo daquilo que... Sim. E eu sei que Deus vai realmente gerir o meu caminho. Isso tenho muita convicção em relação a isso. Muita convicção.
E aí, gostaram? Eu amei. Eu amei também. Gostaram? Eu vou pedir pra vocês, cada uma deixar um recado. Eu vou fazer uma pergunta pra cada diferente, Ai, meu Deus. tá bom? Vou ver se eu consigo fazer uma pergunta pra cada. Tá. Primeiro pra doutora Monique. O que é... Aí você olha pra lá, manda a mensagem final, tá? O que é ser mulher e advogada? É desafiador. Eu ia falar. Ser mulher e advogada é lidar com tudo ao mesmo tempo e entender que muitas vezes você não vai dar conta de tudo. Né? Hoje eu tenho outras pessoas, outras advogadas que trabalham para mim, para que eu possa auxiliar e poder compartilhar das minhas conquistas. Então hoje eu estou numa fase que eu consigo já ter o meu escritório em andamento e eu estar aqui, por exemplo. Né? Então foram conquistas iniciais, então ser mulher e advogada é tudo meio confuso, você quer dar conta de tudo, mas ao mesmo tempo você precisa trabalhar cada coisa num ponto, né? Hoje eu tô aí fazendo 2 pós, eu tenho uma imersão, 2 congressos, então, sim, e tem que dar conta da família, filho e etc. Então, não é fácil, mas é só perseverar aí que as coisas vão encaminhando. Pode? Pronto? Tô pronta. Tô com medo. Pode ficar tranquilo. Pergunta difícil. Oi? Pergunta difícil. É difícil. Não foi fácil. Pergunta, doutora. Pergunta não, vou fazer meio com uma afirmação e aí você pode complementar. Daqui 20 anos, você vai encontrar a doutora Isabela e você vai passar uma mensagem para ela. O que você falaria para ela? Continua no seu propósito, que você tá no caminho certo, porque você tá aqui para cumprir algo muito maior, que Deus com certeza vai abrir portas para você, para que você cumpra isso, para que você alcance pessoas, porque a nossa vida não é só o que é material, é algo muito maior do que a gente pensa. Então continua na sua dedicação, realmente não espere estar pronta para tudo, porque nunca nós estaremos prontos. Realmente a vida é uma loucura, né? E realmente ter perseverança, confiar em Deus, sempre tenha princípios e valores, porque isso é muito importante. E tenha muita fé. Sempre muita fé. Isso aí. Pra fechar, agora você grava essa aqui também. Pra fechar, em uma palavra, tá? Uma vai falar uma e a outra é a mesma pergunta. Ser advogada é? Desafiador. Ser advogada é incrível, eu diria. É isso aí. Gente, desafiador. Queria agradecer demais vocês por aceitar nosso convite, por tirar esse tempo, vir aqui bater um papo com a gente, esclarecer algumas coisas. Falamos em alguns temas, acho que também abordamos coisas importantes que vocês queriam falar sobre vocês, sobre a profissão de vocês também. Fico muito feliz da sua primeira vez ter sido aqui no Quebrada. Ai, obrigada. Espero também ter gostado Eu amei, de ter vindo muito bom. aqui. Adorei. E a gente fica à disposição de vocês, o que vocês precisarem também. A gente fica muito feliz e muito grato por vocês estarem aqui. Espero que todo mundo que nos assistiu gostem do episódio. Compartilha no grupo da família lá, manda para os amigos também, que é bem importante, é um tema muito relevante. Mais uma vez, se inscreva. O asterisco. Se inscreva, curta, comenta, compartilha, que é muito importante para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante, que o nosso conteúdo é frequente aqui no YouTube. Acompanhe também o Quebrada em todas as redes sociais, tá? Lá no Instagram, estamos no TikTok, Deezer e Spotify também. Valeu, galera, um abraço e até a próxima. Fui! Isso aí! Gostaram? Eu amei. Adorei. Muito obrigado. Obrigada. Espero que tenha gostado, que tenha feito sentido. Muito obrigado, doutora. Que tenha gostado. E, galera, acompanha lá que foi top demais. Mostra nosso amigo aí atrás também. Olha só quem Mostra tá aqui, ó. Ó, tem mais um aqui. Teteco meio perdido. Tá meio perdido, como sempre, vai dar tudo certo. Valeu, galera. Um abraço. Fui, tchau, galera. Muito bom, muito E aí, legal. gostaram? Eu amei.